Romanos capítulo 1, e hoje veremos as duas últimas das 6 ações que este texto nos mostra, ações que revelam o coração do verdadeiro servo de Cristo. Nós já vimos, só recapitulando aqui, o versículo 8, nós vimos que a primeira ação é a gratidão. Na oração de Paulo por aqueles irmãos, ele revela gratidão a Deus pela vida deles, e ele mostra isso. Ele também mostra na sua vida a intercessão. Versículos 9 e 10, parte A, nos mostram que ele intercedia fervorosamente por aqueles irmãos, estava preocupado com a vida daqueles irmãos. Depois nós vimos no versículo 10, parte B, outra ação era a submissão. Paulo se mostrava submisso a Deus, ele não tomava nenhuma decisão, ele não agia de forma insubmissa, pelo contrário, ele se submetia à vontade do Senhor, e ele buscava em tudo fazer a vontade do Senhor. Vimos semana passada nos versículos 11 e 12, o altruísmo, outra ação que Paulo mostra na sua vida, na sua oração, e que revela o coração de um verdadeiro servo de Deus, é o altruísmo, a preocupação com o irmão, muito parecida com a intercessão, né? E hoje então veremos a quinta e a sexta ações. A quinta ação que revela o coração de um servo de Cristo é a honestidade. Veja o que diz o verso 13, mas antes vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção dele. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nosso Senhor, nosso dono, o nosso Salvador, razão da nossa existência, razão da nossa alegria, do nosso louvor, razão da nossa felicidade. Tu és, ó Deus, tudo isso para nós. E te louvamos e te buscamos em oração agora, suplicando que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, precisamos ouvir a instrução da Tua palavra, precisamos, ó Deus, conhecer mais o Senhor, precisamos obedecer ao Senhor conforme o conhecimento que obtivermos aqui. Ajude-nos, Pai, suplicamos em nome de Jesus, amém. Então, a quinta ação é a honestidade. Veja o que diz o verso 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo usa uma figura de linguagem, que usa um estilo de linguagem, que algo é enfatizado usando o oposto deste algo. Por exemplo, aqui ele fala sobre as muitas vezes, olha, eu não quero, irmãos, que ignoreis. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: irmãos, eu quero que vocês saibam. Ele estava usando uma expressão negativa, eu não quero que vocês ignorem esse fato, com o intuito de dizer, eu quero que vocês saibam disso. Eu não fui ter com vocês ainda, eu fui impedido muitas vezes, e por isso eu não fui ter com vocês ainda, não pude estar com vocês. Não foi porque eu não quis, foi porque eu fui impedido. Fui impedido. Ele não explica, ele não diz quais foram esses impedimentos, mas com certeza ele havia entendido que ainda não era aquela boa ocasião que ele esperava para estar com aqueles irmãos. Não foi aquela ocasião ainda preparada por Deus. E assim Paulo mostra a sua honestidade. Ele não ficou fingindo, olha, irmãos, eu não fui aí ter com vocês por causa disso, por causa daquilo outro. Não, ele não ficou inventando coisas, ele não ficou inventando desculpas, como muitas vezes a gente faz. Eu combinei de estar com você para bater um papo, para conversar, aí eu não fui, e eu esqueci. Mas para não ficar feio, né, dizer que, nossa, se eu falar para ele que eu esqueci, ele vai achar que eu não me importei com ele. Rapaz, eu não fui, sabe por quê, rapaz? De última hora, o pneu do carro furou e me atrasou, e eu invento, minto.
Isso é pecado. Relacionamentos verdadeiros não se constroem com mentiras. Nós precisamos ser honestos uns com os outros. Irmão, eu não fui aquele dia porque literalmente eu me esqueci. Vou correr o risco de você ficar chateado comigo, porque assim, puxa vida, ele não se importou tanto assim comigo, por isso ele se esqueceu. Vou correr o risco de você ficar chateado comigo. Mas foi isso. Eu me esqueci. Porque o dia que eu falar, irmão, eu não pude vir porque aconteceu um problema de última hora, você não vai ter dúvidas, porque eu não menti para você. Relacionamentos são construídos assim. E Paulo não conhecia esses irmãos, vocês lembram disso? Ele ainda não conhecia esses irmãos. Roma, a igreja de Roma, tinha sido plantada por outras pessoas, não era fruto do trabalho de Paulo. E ele tinha preocupação de construir com esses irmãos um relacionamento verdadeiro. E relacionamentos verdadeiros não são construídos com desonestidade, com mentiras. Precisamos ser honestos, ser verdadeiros. Ele dirige-se àquela igreja e os chama de adelphoi, ou seja, irmãos, meus irmãos. Substantivo este que aparece mais de 100 vezes nas cartas de Paulo. Quando eu trato você como irmão, eu trato você como igual. Quando eu chamo você de irmão, eu não estou olhando para você como superior. Não é do mesmo jeito que um pai olha para o filho, porque o pai deve olhar para o filho como superior, sim. Vimos agora há pouco na leitura confessional que fizemos, o sentido abrangente da palavra pais. Nós devemos sim entender e mostrar para os nossos filhos, olha, eu mando sim em você. Sou superior a você, sou seu pai, Deus me colocou como pai sobre você, como mãe sobre você, e você me deve sim respeito, e você me deve obediência. Ai pastor, quanta agressividade, a geração nossa hoje em dia está desse jeito, né? É uma mimiseira, é uma choradeira, é uma delicadeza que... Não, irmãos, pais, tratem seus filhos como inferiores, no sentido de que eles são responsabilidade sua, não para dizer que eles são menores, são inferiores no sentido de valor, não, mas no sentido de que você é responsável por eles. Toda vez que eu vejo um pai ou um líder com essa conversinha de que não, a gente tem que tratar como igual, né? O que eu vejo é um responsável irresponsável. É alguém que foi colocado num posto de responsabilidade e está sendo irresponsável para com aqueles que lhe foram confiados. Mas enquanto nós que estamos sob a liderança ou da nossa casa, ou da nossa igreja, ou do nosso grupo, enquanto nós que estamos sob a liderança, nós precisamos, especialmente em se tratando da igreja de Cristo, nós precisamos nos ver como irmãos. Sim, somos irmãos uns dos outros. E um irmão é responsável pelo outro. O irmão mais velho é responsável pelo irmão mais novo, não é assim? Não que o mais novo está livre das responsabilidades, não é isso não, porque uma hora também ele vai ter responsabilidade para com seu irmão mais velho. E assim é o nosso relacionamento, nós somos responsáveis uns pelos outros. Eu tenho dito isso aqui na igreja, a gente não pode alimentar em nosso meio essa ideia de que minha vida eu cuido eu, da sua cuida você, e ninguém se mete na vida de ninguém. Não existe isso em se tratando de igreja de Cristo. Se eu vir você fazendo algo errado, com amor eu tenho que te exortar, tenho que te admoestar. Se você me vir fazendo algo errado, você tem que me admoestar, você tem que me corrigir. E nós devemos acatar isso com humildade em nosso coração. Mas é preciso honestidade. Precisamos alimentar relacionamentos com honestidade. Vemos também a honestidade de Paulo quando ele disse: para conseguir igualmente entre vós algum fruto,
como também entre outros gentios. A igreja de Roma não nasceu fruto do trabalho de Paulo. Contudo, Paulo queria muito colher frutos, alguns frutos. Ele queria ver ali evidências do crescimento daqueles irmãos, resultado da sua presença, resultado do seu trabalho ali. Longe de ser uma atitude arrogante de alguém que quer deixar o seu nome marcado, meus irmãos, assim devemos ser nós. Os nossos relacionamentos precisam ser intencionais. Nós precisamos ter intenções ao relacionarmos uns com os outros. Não segundo as intenções, mas intenções bíblicas, intenções que glorificam a Deus. Eu vou fazer uma visita para você, não vou para ver como é que é a sua casa, como é que você arruma a sua casa ou não arruma, não. Eu vou lá para ver você, para cuidar de você, para edificar você. Você me visita com o mesmo sentido. Vamos marcar uma confraternização, vamos ter um almoço de confraternização aqui na igreja. Quem sabe a gente não pega o embalo aí também da Santa Ceia todo domingo, a gente também faz almoço todo domingo aqui na igreja, né? Por que não? O que você faz domingo à tarde? Pastor, mas aí todo domingo vai ser aqui na igreja. Olha, tem lugar melhor para você estar? Não sei. Estou lançando as ideias aí, né? Mas para que eu quero isso? É porque lá em casa a comida não é tão boa, minha esposa não cozinha muito bem, então aí eu aproveito aqui que as irmãs cozinham bem. Não tem nada disso. Aliás, quem cozinha bem é minha esposa, e que mão para cozinhar, meu Deus. Mas é para estar com você. É para estar com você, é para estarmos juntos. Passarmos mais tempo juntos, mas não matando o tempo, não passando o tempo, mas sim edificando mutuamente um ao outro. E Paulo demonstra essa honestidade. Olha, eu tenho interesse, eu tenho intenções em estar com vocês. E as intenções são essas: eu quero colher frutos em suas vidas. Olha. Já imaginou o presbítero Edson chegando na sua casa, fazendo a visita e dizendo assim: eu vim aqui para colher frutos espirituais do nosso relacionamento? O que você diria para ele? Uau! Mas é isso, irmãos. Se eu estou com você e não estou preocupado em ver crescimento espiritual em nosso relacionamento, tem uma coisa muito errada aí acontecendo. Estaria Paulo querendo deixar ali a marca do seu ministério para dizer que ele também contribuiu para o crescimento da igreja de Roma? Creio que não. Não sabemos o que vai no coração das pessoas, mas a julgar pelo todo o comportamento do apóstolo Paulo, podemos dizer que Paulo, acima de tudo, ele queria ver Cristo sendo glorificado na vida daqueles irmãos. Meus irmãos, eu desejo de todo o meu coração ver Cristo sendo glorificado na vida dessa igreja. De todas as coisas que eu mais desejo para você, para a igreja presbiteriana da Vila Pinheiro, é ver Jesus sendo glorificado aqui. É vendo Jesus ser amado, é vendo Jesus ser adorado, reverenciado, desejado por cada um de nós. Porque o dia que isso acontecer, meus irmãos, essa igreja será uma antessala do céu, será um pequeno vislumbre do que será a eternidade. E Cristo será glorificado, e é isso que importa, só isso. Então essa frase de Paulo, quando ele diz que eu quero conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, essa frase deve ser entendida como expressão do desejo de Paulo de ver outras vidas receberem o evangelho de Cristo e serem salvas.
eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, manda para essa igreja quem o Senhor quiser. Deus é quem sabe. Ele está mandando para essa igreja pessoas que Ele quer mandar. E nós a recebemos de braços abertos. Mas eu tenho feito uma oração que talvez você vai achar meio estranha, mas não devia não. Eu tenho orado a Deus: Senhor, me manda aquele pecador cascudo, aquele ímpio cascudo, fedorento, aquele ímpio que está fedendo morte espiritual. Me manda essas pessoas para a igreja, Senhor, para ver nessas pessoas a transformação que só o Evangelho pode fazer. Os próximos versículos tratarão disso. Só o Evangelho pode fazer essa transformação. Me mande essas pessoas para essa igreja, Senhor. Quero ver ímpios sendo transformados em filhos de Deus. Todos quantos o Senhor Jesus mandar para cá, nós receberemos de braços abertos. E pedimos ao Senhor que faça assim. Paulo também queria ver aquela igreja, queria vê-la também entre outros gentios, como queria ver também entre outros gentios. Ele queria ver o reino de Cristo sendo expandido. O reino de Deus não é só a nossa igreja aqui. O reino de Deus começa a ser vivido aqui, mas tem que ser expandido. A igreja tem que pregar o Evangelho, a igreja tem que anunciar a obra da salvação, a igreja tem que anunciar Jesus ao mundo. E é assim que os pecadores virão. É assim que os ímpios virão para cá. Eles saberão que aqui eles ouvirão o Evangelho, aqui eles ouvirão sobre Jesus e aprenderão sobre Cristo e adorarão o Senhor Jesus Cristo. E não a homens, e não a ideologias, e não a práticas inventadas pelos homens, mas sim aquilo que o Senhor nos manda fazer. A falta de honestidade, irmãos, ela destrói relacionamentos, e impede o crescimento da igreja e desonra a Deus. Quando eu olho para você sorrindo, mas meu coração está carregado de mágoa, está carregado de ódio, ou de indiferença, porque às vezes o contrário do amor não é o ódio, às vezes o contrário do amor é a indiferença. Aquela planta que você deixa de aguar, ela vai secar, ela vai morrer. Por quê? Porque você foi indiferente a ela. Você não deu a nutrição que ela precisava, a água que ela precisava. Você foi indiferente, por isso que ela secou. Não é porque você não gosta de planta, é porque você foi indiferente. Em Efésios 4, 25, a Bíblia nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros, nós estamos ligados ao corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Não podemos mentir uns para os outros, temos que falar a verdade uns com os outros. Eu tenho que ser verdadeiro no que eu falo para você, e você ser verdadeiro no que fala para mim. É assim que nós construiremos relacionamentos verdadeiros. Aqueles que mentem para os outros, mentem primeiramente para si mesmos, acreditando que a mentira deles os protegerá de alguma forma. Como eu citei agora há pouco, eu marco com você, e aí eu esqueci do compromisso, e aí para me proteger, eu digo, não vou dizer que aconteceu um contratempo. Nessa palavra contratempo pode caber um monte de coisas. E você, como é discreto, você não vai perguntar: mas qual foi o contratempo, Olivar? A gente não faz essa pergunta, né? Toda vez que alguém fala, foi um contratempo. Qual? Irmãos, a mentira é filha do diabo. E a menos que você tenha alguma parte com Satanás, você não deve usar a mentira jamais. Quem usa a mentira para com seus irmãos comporta-se como Acã. Lembra da história de Acã? Depois da guerra contra Jericó, destruíram Jericó de forma milagrosa. Com trombeta eles derrubaram os muros. E Deus falou: não peguem nada, destruam tudo. Acã cresceu o zoião para cima de umas barras de ouro, umas capas bonitas ali, e escondeu debaixo da tenda dele. E aí Israel foi lutar contra uma cidadezinha chamada Ai. Ai,
Ai mesmo. Tomaram uma surra, perderam feio. E aí então entenderam que alguém está em pecado aqui, tem pecado entre nós. E Deus fez se revelar que o pecado estava com Acã, por ele ter escondido. E a coisa foi feia para ele. Deus pesou a mão. Ele morreu, ele e a sua família. Mentira. Mentira não protege a gente, irmãos. Mentira só nos engana, para que depois nos destrua. A sexta e última ação que revela o coração de um verdadeiro servo de Deus, descrita neste texto, é a responsabilidade, muito relacionada à anterior. Responsabilidade, versos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E onde que você vê a responsabilidade aqui? Em tudo. Paulo se sentia um devedor a todos esses homens. Aqui ele fala de gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Aqui ele está usando um paralelismo, onde grego é sinônimo de sábio, filosofia grega, sabedoria grega, e bárbaro é sinônimo de ignorante. Um grego culto, ouvindo um bárbaro falar, ele ouvia algo parecendo assim, por isso que vem a palavra bárbaro. Ele ouvia um grunhido, um som ininteligível, um som que não dava para se distinguir. E aí então eles diziam, os chamavam de bárbaros, ignorantes, animais, bem isso mesmo. O grego, em toda a sua sabedoria, em toda a sua filosofia, em toda a sua pompa, ele olhava para a mulher e considerava a mulher um ser inferior. E dizia que a mulher não tinha alma. Tá? Então, feminista, você aí que levanta a bandeira. Aqui, graças a Deus, a gente não tem essas demências aqui na nossa igreja. Isso para mim é demência. Feminismo para mim é demência. Feminismo, machismo, para mim é uma demência isso aí. Mas a feminista que gosta de levantar a bandeira e dizer, não, a Bíblia, o Evangelho, ele denigre a mulher, ele inferioriza a mulher, e exalta a cultura grega, por exemplo, devia saber disso. Para os gregos a mulher nem alma tinha, sabia disso? Mas a Bíblia diz que a mulher é herdeira da mesma graça de vida que o homem. A nova aliança, entre outros benefícios que ela nos trouxe, foi dar à mulher a condição de também receber em si o sinal da aliança, que é o batismo. A Bíblia ordena aos maridos amarem a sua esposa, né? Não suas, é uma só, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. A Bíblia diz que o marido deve tratar a mulher como sua parte mais frágil. No relacionamento, a mulher é a parte mais frágil. E por favor, não acredite na música do Erasmo Carlos. Aquilo é mentira. Sim, a mulher é a parte mais frágil, a parte mais delicada, e o marido tem que tratá-la com amor, o marido tem que tratá-la como se fosse aquele vaso de cristal, com todo cuidado. Tire as suas conclusões agora. Quem é que dignifica mais o ser humano, o homem e a mulher? Bem, mas Paulo diz que ele era devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Que dívida era essa que ele tinha aqui? É importante a gente entender que dívida era essa. Ele não estava falando assim, olha, porque eu aprendi com eles, porque eu
recebi algo deles. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de dívida no sentido de que fizeram por ele, agora ele tinha que retribuir. Não no sentido de retribuição. Ele está falando de dívida no sentido de que eu tenho uma responsabilidade que Cristo me deu quando Ele me chamou para ser apóstolo aos gentios. Ele me deu a incumbência de pregar o Evangelho, e eu estou devendo isso. Eu estou devendo isso para gregos e bárbaros, para quem se acha sábio e para quem é tido como ignorante. Eu não faço acepção de pessoas, eu tenho que pregar o Evangelho para todos. Eu tenho que olhar para o meu lado, para o meu vizinho, para a minha família. Eu tenho que olhar para todo mundo e pregar o Evangelho a todos, não só a um ou a outro. Eu tenho essa responsabilidade. Lá em outro texto, Paulo vai dizer que sobre ele pesava essa responsabilidade. Lá em 1 Coríntios 9,16, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. E meus irmãos, eu fico impressionado quando eu vejo aquelas pessoas dizendo assim, chega no final do ano: este ano eu ganhei 10 almas para Jesus. Aí vem outro e fala: só 10? Eu ganhei 15. Começando pelo fato de que não somos nós quem ganhamos alma alguma. Quem ganhou essas almas, quem comprou essas almas foi o Senhor Jesus Cristo, com seu sangue vertido na cruz do Calvário. E Paulo disse: se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Eu não tenho que ficar contando vantagem do que eu fiz. Eu não tenho que ficar dando relatórios exuberantes para mostrar como eu sou dedicado no meu trabalho. Não, pois sobre mim pesa essa obrigação. Eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse peso nos meus ombros. Eu fui chamado para isso, eu fui salvo para isso. E se eu não faço isso, eu estou desobedecendo. Sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Alguma vez a sua mãe disse isso para você? Ai de você, menino, se não fizer o que eu estou te mandando. Lembra disso? Eu lembro dos meus ais. Ai de você. É um peso, né? E Paulo diz: sobre mim pesa essa responsabilidade. Um coração que ama a Cristo realmente compreende a grande responsabilidade que Cristo lhe deu de anunciar o Evangelho. No verso 15, Paulo diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ele está dizendo o seguinte: se pesa sobre mim pregar o Evangelho para os gregos, para os bárbaros, também é minha responsabilidade pregar para vocês aí em Roma, e eu quero estar com vocês, porque eu tenho que pregar o Evangelho a vocês também. Isso é responsabilidade, irmãos. Responsabilidade. Mas você já observou como que a gente encara a tarefa da evangelização? A gente encara como atividade da igreja, programação da igreja. Nós vamos fazer uma tarde de distribuição de folhetos aqui no bairro, e a gente vai para casa feliz da vida porque já evangelizamos. Que bom. Não estou dizendo para não fazer, faça isso. Está errado não, pode fazer. Mas não é só isso. Não é só isso. Ou então nós encaramos a evangelização como uma coisa que, se a gente fizer o culto direitinho, certinho, a gente não precisa sair lá para fora. Sair lá para fora, essa ficou brava, né? Sair para pregar o Evangelho, porque a igreja vai viver o Evangelho e as pessoas verão e virão para cá. Não é isso que a Bíblia manda, não. Pior ainda é o caso daquele que olha para a pregação do Evangelho e diz assim: tem gente mais qualificada do que eu fazendo. Tem uma equipe lá na igreja que faz evangelismo. Já está bom, mas estão fazendo. Ou então aquele que diz assim: eu não faço, eu não prego o Evangelho,
mas eu sou fiel ao dízimo e eu sei que o nosso dízimo ajuda a sustentar os missionários. Então já estou fazendo a minha parte por tabela. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho, irmãos. Não é uma opção. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. E nós temos, como Paulo, estar dispostos a anunciar o Evangelho onde quer que Cristo nos mandar. E onde quer que Ele nos colocar, nós temos que pregar o Evangelho. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Você encara com a mesma gravidade e solenidade essa responsabilidade que Deus deu a cada um de nós? Você tem levado a sério essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho às pessoas? Quando eu pergunto para você, obviamente, irmão, eu me incluo nessa pergunta. É que quando eu falo nós, a coisa fica meio genérica, né? Quando eu falo você, a coisa fica mais direta, mais pessoal, mas eu estou junto com você nessa. Temos nós levado a sério essa responsabilidade? É a vontade de Deus que você faça isso. E não só a vontade dele, é uma ordem que ele deu. Se anuncio o Evangelho não tendo que me gloriar. Eu não tenho que ficar contando vantagem, porque eu preguei o Evangelho para alguém. Não fiz nada mais que a minha obrigação. Sobre mim pesa essa obrigação, essa responsabilidade. Você tem procurado as boas ocasiões. Lembra lá do versículo 10, quando Paulo fala, ele estava buscando uma boa ocasião para visitar aqueles irmãos. Lembra que boa ocasião aqui, como eu disse, não era só uma ocasião em que todas as coisas cooperassem para a visita dele lá, mas boa ocasião era a melhor ocasião em que Deus seria glorificado. Você tem buscado as melhores ocasiões para glorificar a Deus na pregação do Evangelho, levando o Evangelho aos pecadores? Nós temos essa responsabilidade para com todas as pessoas. Eu não sei quem são os eleitos de Deus, eu não sei quem são aqueles a quem Ele escolheu e que haverão de vir pela pregação do Evangelho. Por isso é que eu tenho que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todos. E se entre esses todos a quem eu estou pregando o Evangelho houver algum ou alguns eleitos, eles serão alcançados. Mas tenho que pregar o Evangelho. Temos essa responsabilidade para com todas as pessoas, quer sejam elas cultas ou incultas, nobres ou pobres, pois todas elas são pecadoras e carecem da glória de Deus, necessitam de salvação. Há ainda outro aspecto sobre a responsabilidade da pregação do Evangelho que pesa sobre os nossos ombros. Esse aspecto é: pregamos com o desejo e a intencionalidade de ver conversões? Ou pregamos para ver a nossa igreja crescer? Tem muita igreja que está pregando o Evangelho com a intenção da igreja crescer, porque se a igreja crescer e for uma igreja grande, forte, eles poderão fazer mais coisas. Eu não vou questionar as intenções dos corações, não me compete. Mas quando a gente vai vendo essas igrejas crescendo, se desenvolvendo, chega em algum momento que elas perdem totalmente o rumo, se tornam poderosas financeiramente e não podem dizer como Pedro e João disseram para aquele aleijado à porta formosa: não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus levanta e anda. Hoje a igreja tem prata e ouro, mas não tem autoridade para dizer para um aleijado: levanta e anda. Não tem autoridade para dizer para um pecador: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque não tem essa autoridade. Por quê? Porque não vive sob a palavra de Deus, não teme a Deus, não obedece ao Senhor. As igrejas têm se transformado em clubes, têm se transformado em clubinhos, têm se transformado em sociedades, mas estão deixando de ser igreja de fato. Crentes estão mais preocupados com as atividades. Essa atividade não me apetece muito não, então eu vou deixar para ir em outra.
Ah, essa reunião da igreja aí é muito chata, aí não dá, eu não vou não. Eu vou só naquela. Irmãos, e às vezes a gente fica preso a tantas atividades na igreja que a gente esquece que o que a gente deveria estar fazendo deveria ter mais intenção de glorificar a Deus, intenção de edificar os irmãos. E a gente está buscando só as coisas prazerosas para nós, a gente já não confronta mais um ao outro, biblicamente, não é confrontar com as minhas ideias, mas confrontar biblicamente, a gente não faz mais isso. Qual o sentido de se reunir como igreja se não vai viver como igreja? Qual o sentido de carregar o nome Igreja de Jesus Cristo se Jesus Cristo está do lado de fora dela? O objetivo de pregarmos o Evangelho primeiramente é a glória de Jesus, é a glória do Senhor, é Ele sendo glorificado. A oração dominical que Cristo nos ensinou, ali é um modelo de oração para nós. A primeira coisa que Ele diz é: santificado seja o teu nome. Em outras palavras, que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja conhecido e exaltado em todos os lugares. Esse é o objetivo. Primeiro objetivo principal da nossa vida é esse: pregarmos o Evangelho para a glória de Deus. Em segundo lugar, para a salvação de pecadores. Obviamente, se a igreja fizer isso, a igreja vai crescer, e vai crescer não só aqui, vai crescer não só numericamente, vai crescer em todos os aspectos. Uma pessoa passando por aqui, nos visitando, vai embora, em outro lugar para onde ela vai levar o Evangelho e vai ser bênção lá. Missionários sendo ajudados por nós, congregações sendo ajudadas por nós, a igreja está estendendo os seus limites, e assim Cristo está sendo glorificado. Honestidade e responsabilidade. Eu tenho que ser honesto com você em tudo que eu te disser, e eu sou responsável por você, e você também é responsável por mim. Essa mútua responsabilidade pesa sobre nós, e nós somos responsáveis pela evangelização. E eu encerro aqui chamando a nossa atenção para esse fato. Hoje a igreja de Cristo está preocupada em ser muito mais uma agência de ação social, de assistencialismo, do que agência de pregação do Evangelho. Não estou dizendo que nós não devemos socorrer necessitados, não estou dizendo que nós não devemos ter um programa de assistencialismo aqui para socorrer pessoas necessitadas, não é isso não, podemos ter, mas esse não é o nosso foco, irmãos, isso não é o mais importante. O governo pode fazer isso, qualquer instituição, qualquer grupo pode fazer isso, mas pregar o Evangelho, somente a igreja foi autorizada e ordenada por Cristo para isso, somente a igreja. E as igrejas estão esquecendo dessa responsabilidade, e para buscarem relevância, para não perderem a sua relevância no mundo, o que elas fazem? Enveredam pelo assistencialismo social. Estão esquecendo daquilo que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente só pensa nos ricos nessa hora, né? O cara que quer ficar rico, está querendo ficar rico e está pensando só nas coisas desse mundo, vai ganhar o mundo, mas vai perder a alma. Mas essa verdade se aplica a nós também. Quando nós só estamos preocupados com o que é material, ao invés de nos preocuparmos com o que é eterno e espiritual, estamos ganhando o mundo e perdendo a nossa vida. Preguemos o Evangelho, irmãos, é responsabilidade nossa. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho, tem muita gente morrendo, definhando, tem muita gente nas igrejas passando fome espiritual, porque em suas igrejas o Evangelho não tem sido anunciado. E eu estou falando aqui de presbiterianas, não estou falando aqui de outras denominações, não. Estou falando do meu arraial.
E eu me preocupo, juntamente com os meus pares, juntamente com os meus presbíteros, com os professores, nós nos preocupamos em alimentar cada um, em cada aula que nós damos, em cada estudo que nós damos, e eu vejo isso nos nossos professores. Eu vejo isso em cada um dos nossos professores, os adultos, as crianças, os professores de crianças. Alegra o meu coração ver o desejo que esses homens, essas mulheres têm de ver a igreja de Cristo sendo alimentada com a palavra de Deus, e deve ser assim, porque ai de nós se não fizermos isso, irmãos. Pesa sobre nós essa responsabilidade. Eu responderei por você, eu e os presbíteros responderemos por você diante de Deus nos céus. Não pelas suas ações, mas pelo ensino que demos a você. Se te ensinamos errado, Deus vai cobrar de nós isso. Pregue o Evangelho. Ai de você se não fizer isso. Ai de nós se não fizermos isso. Que Deus nos abençoe. Amém.